Ezequiel, capítulo 47, diz assim o título: A torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém, irmãos? Só até aqui. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, o pastor um dia mencionou sobre os níveis de entendimento que o povo judeu relata sobre o entendimento da Bíblia, entendimento da palavra. Tem 4 níveis de entendimento. E quando eu fui pesquisar, para passar para a igreja, explicar os níveis de entendimento, o Senhor me mostrou essa passagem. Só que essa passagem não mostra entendimento. Essa passagem mostra comprometimento. Só que eu achei interessantíssimo, porque eles estão interligados. E é interessante a igreja aprender os níveis de entendimento, porque as pregações não necessariamente têm os 4 níveis de entendimento. Porque a gente começa com um nível simples, que é o nível literal, a gente vai para um significado mais profundo, depois a gente vai para uma pesquisa e depois, finalmente, para a parte da secreto, que é a revelação. E em hebraico, a palavra dita pardes, que é pomar. É uma palavra que foi colocada em acróstico. O que é um acróstico? Quando a gente pega uma palavra, por exemplo, pomar, você escreve uma palavra com a letra P, uma palavra com a letra O, outra palavra com a letra M, outra palavra com a letra A, outra palavra com a letra R. Isso é um acróstico. E os judeus fizeram o acróstico com pardes. São 4 letras. P, Resh, Dalet e Samer, que é equivalente a P, R, D, S. E essas palavras indicam palavras que significam os níveis de entendimento. A primeira letra é P, que é Pei, que significa Pashot, que é simples. É um nível simples, literal. É um entendimento de você ler a palavra, você está lendo a passagem, você está lendo que um homem fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. Você está lendo simplesmente que há um homem no templo e mostrou que há águas saindo do templo. É um significado literal. E o segundo entendimento, que é o significado mais profundo, vem da letra Resh, que é R, né, equivalente a R, que é o Remes, que significa um significado mais profundo. Então, nesse caso,
esse homem que Ezequiel está vendo, Jesus ainda não tinha vindo. É o próprio Jesus se manifestando na visão de Ezequiel. E as águas são as águas da vida que emanam do trono de Deus. Um significado mais profundo. E aí, quando a gente vai para o terceiro entendimento, nível de entendimento, que é a letra Dalet, equivalente à letra D, a gente vai para Drash, que significa pesquisar. Então você tem um significado literal, aí você tem um segundo nível, que é um significado mais profundo, e aí você tem um terceiro nível, que é onde você procura referências na palavra, na Bíblia, referências que você possa explicar essa passagem. E por último, que é o entendimento, o último nível de entendimento, seria o Sod, que vem da letra o Samer, que é equivalente ao S. E o Sod significa segredo. É uma revelação. É algo oculto, que vai muito mais profundo, porque você vê o significado de cada palavra, você vê a raiz da palavra, você vê a história por trás da palavra. Então, nem todas as pregações chegam no quarto nível de entendimento, que é um nível mais secreto, um nível que precisa de entendimento palavra por palavra, raízes verbais, significados vindos do aramaico até. Nem toda pregação chega nisso. E nem todo entendimento chega nisso. Então eu tentei buscar os 4 níveis de entendimento nessa passagem. E aí no versículo, a gente leu que no versículo 1, as águas debaixo do limiar saíam do templo de Deus. E aí o homem conduziu Ezequiel, e no versículo 3 diz, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma trena, né? Como se fosse uma trena. E pega essa trena, ele mede 1000 côvados. Um côvado é equivalente a 45 centímetros, mais ou menos. 1000 côvados dá 450 metros, 500 metros. Então você pode pensar uma caminhada de 500 metros. Então, literalmente, ele está medindo uma distância. Mas o significado mais profundo dessa distância é que quanto tempo a gente leva para andar 500 metros? Precisa de um tempo dedicado a essa caminhada. E a caminhada, depois de 1000 côvados, o homem fez Ezequiel passar pelas águas. E as águas davam no tornozelo. O tornozelo, em hebraico, é afsaim. E não significa só tornozelos. Significa também a planta dos pés. Então, um significado mais profundo, mais secreto, do início do comprometimento do cristão. O início da caminhada do cristão no Evangelho. O início da caminhada nas águas de Deus. Com a planta dos pés. A gente precisa dessa base da nossa vida para a gente começar a evoluir no Evangelho. O nosso objetivo, irmão, é ser salvo. Mas a gente não é salvo sem conhecimento da palavra. A gente não é salvo sem dedicação ao Evangelho. É igual o estagiário é contratado na empresa, ele vai virar gerente na primeira semana? Ele precisa de quê? Experiência. Quanto tempo leva para um estagiário virar um gerente? Leva bastante tempo. Porque requer muita experiência. E aí o cristão tem a tendência de pensar, por inocência até, que vai ser salvo sem dedicação ao Evangelho. É duro ouvir isso, irmão, mas é a realidade. A gente tem que dedicar a nossa caminhada, a gente tem que colocar a planta dos pés na água viva que vem do trono de Deus. E essa caminhada de 500 metros, de 1000 côvados, vai te levar
pelas águas, te dando a base do seu conhecimento para o Evangelho. E você vai passar um tempo com essa base, absorvendo essa base, para que depois mediu, versículo 4, mediu mais 1000 côvados e fez passar pelas águas de novo. Agora as águas davam nos joelhos. Então, depois de um certo tempo de caminhada no Evangelho, com a absorção da vida cristã, com a aplicação da palavra de Deus na nossa vida, as águas de Deus vão subindo na nossa vida. E aí chega no joelho. Mas por que, irmãos, a Bíblia se referencia a joelho e não coxa? E não peitoral? Tem as etapas por um significado. Joelhos, em hebraico, é birhaim. Birhaim, é meio difícil essa pronúncia, que é um CH semelhante à pronúncia do alemão do CH. Birhaim, que significa joelhos. Mas o mais interessante, irmãos, é que a raiz da palavra joelho é a mesma raiz para bênção em hebraico. Bênção é braha. E birhaim está em plural. Joelho seria birha. E bênção é braha. Braha. A mesma raiz que Deus usa para a gente aprender em associações. Então, primeiro a gente precisa colocar a nossa base da nossa vida no Evangelho, caminhar por um tempo nas águas de Deus, para só então chegar na área da bênção. Aí o cristão se converte, vai na igreja e reclama porque não foi abençoado. Aí o cristão deixa de vir à igreja porque não foi abençoado. Aí reclama com Deus. Acha que é um absurdo. Estou sendo tão fiel. Como que não vem a bênção? Tem etapas para isso. E olha como é que Deus faz as coisas. Exatamente a palavra para joelho é o mesmo verbo para ajoelhar. Em hebraico você aprende que se você quer bênção, você precisa ajoelhar. E é um nível, é o segundo nível de comprometimento do cristão. Você começa a caminhar no Evangelho, você chega no compromisso secundário, no segundo compromisso, que é de você começar a ajoelhar e orar com mais fé. Porque você está um tempo na caminhada. Você está um tempo de dedicação. E esse tempo vai te dar mais fé. Vai te dar mais base, vai te dar mais segurança. E aí você vai começar a orar com mais fé, com mais dedicação. E as bênçãos vão começar a vir. E uma coisa é consequência da outra, irmãos. Eu sempre falo aqui que cristão não tem que procurar Deus por bênção. Bênção é consequência de vida no altar. E aí a gente continua no nível de comprometimento. E no versículo 5 diz, no próprio versículo 4 que eu li a primeira parte, as águas davam nos joelhos, a segunda parte diz, mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. A água está subindo, irmão. A água que emana do trono de Deus está subindo na vida do cristão. Está aumentando a presença de Deus, o conhecimento de Deus, as bênçãos, o revestimento. Está aumentando e está chegando ao ponto que a gente está merecendo a salvação. Mas por que parou agora nos lombos? A palavra lombos aqui é melhor traduzida como cintura, que é matnaim. É uma palavra no plural também. Só que o mais interessante é que a palavra matnaim, que significa cintura, na verdade é o lugar onde se coloca o cinto. A gente chama de cintura. A definição dessa palavra é lugar onde se coloca o cinto. Se vocês lembram, irmãos, Efésios,
capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. A primeira peça da armadura de Deus, portanto, esse capítulo 6, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade. Cingindo-vos com a verdade. Ou seja, a primeira peça da armadura de Deus é o cinturão da verdade. E olha quanto tempo de caminhada no Evangelho você precisa chegar para passar do joelho a presença de Deus na sua vida e chegar no cinturão. Não é óbvio para todo cristão que a palavra de Deus é 100% verdadeira. A gente precisa de um nível de comprometimento com Deus muito mais intenso para você ter certeza de que a Bíblia é 100% verdadeira. Para você entender que nessa palavra não há folclore, não há desatualização, não há erro de tradução. As traduções foram como Deus permitiu que fossem. E eu acho que o mais interessante é que a mesma raiz da palavra matnaim matnaim tem manti, que significa esperar. Então, o cristão começa a caminhada, aí ele aprende que ele precisa orar, ter mais fé, começa a ter bênção na sua vida, de repente ele está tão envolvido na caminhada com Deus que a verdade absoluta do Evangelho está reinando sobre a vida dele. E aí nesse momento, Deus ensina a nós pela linguagem, que é o momento de esperar. É o momento de se manter naquele lugar, se manter na dedicação. E aí, muitas vezes, o cristão começa a sua caminhada, recebe a fé, ora, jejua, é abençoado, chega no momento da verdade, totalmente envolto pela presença de Deus, e aí nada mais acontece. Ele para de ser abençoado, ele para de ter revelação, e aí ele pensa que tem algo errado, o que acontece? Ele se desvia. Mas é exatamente o momento que Deus está testando você, está provando você, está provando a sua fé, está provando a sua fidelidade. Está querendo ver quanto tempo você vai esperar, porque você já recebeu o conhecimento, você já recebeu a bênção, você tem a fé, tem a dedicação, e vem cá, você vai continuar assim ou você vai desistir? Então é um momento de espera. E depois desse momento de espera, o versículo 5 diz, mediu ainda outros 1000, mais 1000 côvados, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado. Em hebraico não tem nada diferente. A palavra original é sahu, que significa nadar. Ué, mas qual é o significado mais secreto, então, por aí? Se você precisa esperar dentro de toda a verdade, toda a dedicação, toda a fé, é um momento de colocar o coração, irmão. Você consegue nadar sem você mergulhar? Quando chega num nível de presença de Deus na sua vida, você tem que colocar o seu coração, é o momento que você entrega tudo na mão de Deus. E você não tem dúvida de que Deus está à frente da sua vida, seja o que for que acontecer. O cristão não pode ter essa dúvida. O cristão tem que ter essa dedicação, esse relacionamento, esse comprometimento com Deus, para saber que até as coisas ruins que acontecem são permissão de Deus, para ensinar o cristão alguma coisa. Porque, irmão, Satanás não tem poder sobre a tua vida. Deus permite ou não permite, e se Deus permitiu, tem motivo. E a gente precisa estar envolvido com o coração totalmente submerso na presença de Deus, na palavra, no Evangelho, para a gente poder entender que quando vem um vento na vida, alguma coisa ruim acontece, é permissão de Deus. E esse rio, ele não podia atravessar.
Ele só podia nadar, mas ele não podia atravessar. É o rio de água viva, irmão. E aí ele voltou à borda do rio e Jesus falou para Ezequiel: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, um do lado, de um de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, que descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. As águas de Deus entram no Mar Morto. Irmão, o Mar Morto tem tanto sal que a pessoa boia. Se você mergulhar nele, você não consegue afundar. Não tem vida dentro do Mar Morto, porque ele é muito salino. E a visão de Ezequiel era que essas águas eram capazes de trazer vida para um lugar de morte. Você crê que Deus é capaz de trazer vida para a sua vida num lugar que está difícil? Uma situação impossível na tua vida? Precisa desse comprometimento, desse envolvimento com Deus. Porque às vezes a gente quer uma bênção muito grande, mas a gente não quer se envolver tanto. A gente não quer ler a palavra, não quer orar, não quer jejuar, não quer louvar. Eu sei que é difícil jejuar, irmão, mas é importante. A gente mata a carne para alimentar o espírito. E aí Ezequiel viu que o mar entrava no Mar Morto e as águas ficavam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aonde quer que o rio passe, trará vida. E a gente tem que desejar o rio de água viva para a nossa vida, irmão. Eu fico imaginando o momento que eu puder ver esse rio. Eu fico pensando, aonde que ele, será que vai passar perto do lugar que eu vou morar? Será que eu vou poder sentar na beirada assim, passar a mão na água? Posso chegar perto das árvores? Será que vai ter animais celestes que vão estar bebendo no rio? Será que a gente vai poder beber no rio? Eu me pergunto coisas do céu, irmão, porque é o lugar que eu quero ser transferido. Eu passei uma vida de carreira de engenharia querendo ser transferido para os Estados Unidos, não consegui. Eu quero ser transferido para a glória agora. Eu quero subir, irmão. Eu fico pensando nisso. Eu fico pensando no dia da minha ida, no dia que eu puder fechar os olhos e abrir e ver seres espirituais, celestes, seres de luz. Eu quero ver carruagem de fogo. Você imaginou já? Uma carruagem de fogo? Eu quero ver paredes de ouro, ruas de cristal. Irmão, a gente não tem noção do que tem no céu. Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que a gente se questione, deseje, pergunte, a gente não tem noção. Mas eu tenho curiosidade, eu quero saber que tipo de instrumento eu vou poder aprender. Eu quero saber se eu tenho algum anjo que pode me ensinar alguma coisa. Se vai ter guerra, posso fazer parte do exército. Você imagina uma espada de Deus. Irmão, não tem demônio que pare na frente. Imagina você fazendo parte do exército de Deus. A gente não para pensar nessas coisas. Mas o envolvimento tem que ser profundo. A gente precisa começar a nossa caminhada. A gente precisa entrar no rio aos poucos, a subir o nível de presença de Deus na nossa vida. Aumentar a fé, aumentar a oração. As bênçãos vão vir, mas elas não vão ser constantes. E a gente precisa ter paciência e esperar o momento de se dedicar cada vez mais. Cada vez mais focado no prêmio, na salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.